Olá, queridos alunos, esse aqui é o segundo vídeo sobre raiz cúbica. Então, continuando, o que significava o que aconteceu no vídeo anterior, que eu coloquei lá raiz cúbica de 27 igual a mais e menos 3. A gente fez os dois cálculos, elevou 3 positivo ao cubo e deu 27 positivo, o que funciona como resposta. Só que elevamos o menos 3 ao cubo e deu menos 27, que não funciona como resposta. O que isso quer dizer? Significa duas coisas. A primeira é que raiz cúbica de 27 não é igual a mais e menos 3, tá? Mas sim igual a 3 positivo. Apenas 3, que é isso aqui, ó. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, ok? Porque 3 positivo elevado ao cubo vai dar o 27 positivo que está aqui. A segunda coisa, temos resultado para a raiz cúbica quando o radicando é negativo, o que não acontece na raiz quadrada, mas aqui na raiz cúbica sim, pois conseguimos obter resultados negativos. Agora a gente consegue obter resultado negativo sim com a raiz cúbica. E eu vou colocar aqui, ó, mostrando aqui, ó, menos 3 elevado ao cubo. A gente vai repetir a base menos 3 vezes e vai obter menos 27, como feito no vídeo anterior. Eu expliquei a regrinha de sinais, Menos com menos vai dar mais e mais com menos vai dar menos. Ou somente contar quantos sinais negativos tem a multiplicação. Os sinais positivos não importam. Então, com isso, a gente pode concluir que se a gente tem raiz cúbica de menos 27, olha só, eu tinha feito raiz cúbica de 27, agora raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Porque se a gente pegar o menos 3 e elevar ao cubo, vai obter exatamente o menos 27, que é o valor que está aqui dentro da raiz. Então, sim, temos resultado para a raiz cúbica com o radicando negativo. Coloquei alguns exemplos aqui, 3 exemplos nessa folha aqui, para a gente verificar. Olha só, raiz cúbica de 64, positivo. É 4 positivo, pois o 4 positivo elevado ao cubo vai dar 64. Já a raiz cúbica de 64 negativo é menos 4, pois se a gente pegar o menos 4 e elevar ao cubo, vai obter menos 64 pela regra de sinais. Aqui, ó, raiz cúbica de 125 positivo é igual a 5 positivo, pois 5 elevado ao cubo vai dar o 125 positivo. Raiz cúbica de 125 negativo é igual a menos 5, pois se a gente pegar o menos 5 e elevar ao cubo, a gente vai obter o menos 125, que é o valor que está aqui dentro da raiz. Então, a gente tem as duas possibilidades e há uma regra. Quando o radicando de uma raiz cúbica ou raiz de índice ímpar, quando o radicando é positivo, o resultado sempre vai ser positivo. Quando o radicando, que é o número que está aqui dentro, é negativo, de uma raiz cúbica ou raiz de índice ímpar, o nosso resultado vai ser sempre negativo. Então, sempre segue o mesmo padrão, ok? E o que raiz cúbica tem a ver com números cubos perfeitos? E o que são números cubos perfeitos? Assim como os quadrados perfeitos, que são resultados de números elevados ao quadrado, cubos perfeitos são resultados de números elevado ao cubo. Então aqui, ó, se eu pegar o número 1 e elevar ao cubo, eu vou multiplicar 1 por ele mesmo 3 vezes e vou obter 1. Esse resultado aqui é um número cubo perfeito. Se eu pegar o 2 e elevar ao cubo, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes e vou obter o 8. Esse 8, que é o resultado, é um número cubo perfeito. Assim acontece com 3, que vai dar 27. Acontece com 4, que vai dar 64. Acontece com 5, que vai dar 125, e assim por diante.
Então agora eu vou provar, né, que esses valores aqui, ó, o 1, o 8, o 27, são números cubos perfeitos. E está aqui do lado. Se para cada unidade aqui eu tenho uma unidade, aqui eu tenho 8 unidades, 27 unidades, 64 unidades, 125 unidades. Se para cada unidade eu desenhar um cubinho, como unidade, se eu desenhar um cubo, eu vou ter um cubo aqui perfeitamente, tá? Vou ter um cubo perfeito. Então, com uma unidade que está aqui, eu posso afirmar que eu tenho um cubo perfeito. O próximo está dizendo aqui, ó, a gente, ó, do 1 passou para o 2, aumentou uma unidade. Daqui no resultado, de 1 passou para 8. Por que passou para 8 aqui? Né? Porque a gente precisa de 8 cubinhos para formar um cubo perfeito. Olha aqui o desenho. Quantos cubinhos tem aqui para formar um cubo perfeito? Lembrando que o cubo perfeito, qualquer cubo que a gente trabalhar, até o cubo mágico, que é parecido com esse aqui, ó, ele tem base, altura e largura exatamente de mesma medida. Então aqui, ó, vamos supor que isso aqui fosse quadradinhos, ó. Aqui, ó, esse cubo tem 2 quadradinhos na base, a base que ele vai apoiado no chão, 2 de altura e 2 de largura, então torna um cubo. E observem aqui, por que tem 8 cubinhos aqui? Observe a primeira camada. A primeira camada tem 4 cubinhos aqui, ó. Essa parte aqui, ó, faz parte da primeira camada de cubos. Quantas camadas de cubos ele tem? Tem 2. Todas as camadas de um cubo têm a mesma quantidade de cubinhos. Então aqui, ó, são 4 cubinhos para formar a primeira camada, consequentemente a segunda camada também é formada por 4 cubinhos, totalizando 8 cubos. Com 8 cubinhos eu consigo montar um cubo perfeitamente, sem sobrar e sem faltar nenhum cubinho. Acontece a mesma coisa com o 27. Olha só, aqui, ó, 3 de base, 3 de altura, 3 de largura. A parte da frente aqui, ó, são 3 camadas. A primeira camada é composta por 9 cubinhos. Tá aqui. Consequentemente, a segunda camada é formada por mais 9, que totaliza 18. E depois, a terceira camada tem mais 9, o que totaliza finalmente os 27 cubinhos para eu poder formar. Para formar um outro cubo maior, eu precisaria de 64 pelo menos. Agora observem o seguinte. Aqui, olha só, com 8 cubos, eu formei um cubo perfeito, que é a resposta daqui, ó, de 2 elevado ao cubo. Observem aqui, de base tem 2, altura 2 e largura 2. Qual foi o número que a gente elevou ao cubo para obter 8? O 2. Exatamente, 2 de base, 2 de altura, 2 de largura. Aqui o 27, observem só, para chegar ao 27, a gente elevou que número ao cubo? O 3, nota aqui, ó, 3 de base, 3 de altura, 3 de largura. Tem tudo a ver, tá? E assim por diante, ó. Quando se usa 64 cubinhos para montar, olha só, vai ter 4 de base, 4 de altura, 4 de largura. Se usar 125, vai ter aqui, ó, 5 de base, 5 de altura e 5 de largura, e assim por diante, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz a simplificação de uma raiz cúbica, porque vai existir raízes em que o resultado não vai ser exato. Então a gente vai trabalhar com a simplificação. Algumas vão ter resultado exato, só que a gente às vezes não sabe de cabeça quanto vai dar, né? Por isso, a gente vai trabalhar com a fatoração, ok? Então aqui, por exemplo, no primeiro caso aqui, eu coloquei raiz cúbica de 40. Não tem um número que multiplicado 3 vezes, um número inteiro, que vai dar 40. Não existe esse número, pelo menos inteiro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar essa raiz cúbica. De que jeito? Fazendo a fatoração. A gente vai fazer a fatoração conforme o valor que aparece aqui dentro da raiz, que no caso é o 40. Então, a gente vai pegar o 40, vai escrever ele aqui, e a gente vai
fatorar ele. Fazer a fatoração significa transformar um número composto em uma multiplicação onde só existam números primos. Quais são os números primos? Eu vou colocar aqui em cima de volta. Os números primos, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim vai. O que esses números têm em comum? Esses números possuem apenas dois divisores. Só dá para dividir eles por 1 e por eles mesmos. O 2 só dá para dividir por 1 e pelo próprio 2. Não existe outro número inteiro que divida o 2. É outro número natural. Aqui, ó, o 11 só dá para dividir por 1 e por 11. Não tem outro número natural que divida o 11, além do 1 e dele mesmo. Isso acontece com todos os outros. Então, a gente faz o traço para fazer a fatoração. Desse lado aqui, a gente vai usar apenas números primos para fazer a divisão. Olhando para essa lista aqui, o menor número que divide 40, a gente sempre vai usar o menor possível, é o 2. Então, a gente vem aqui e coloca o 2 na fatoração. Agora, 40 dividido por 2 vai dar 20. O resultado a gente coloca aqui embaixo, ó, 20. O 20 dá para dividir por 2? A gente pode usar o valor quantas vezes a gente quiser. Não é usar uma vez e depois ter que passar para o próximo, ok? Usa o máximo que der, sempre o menor possível, para ficar uma coisa mais organizada. Agora, 20 dá para dividir por 2? Dá. Por quê? Porque o 20 é par. Qualquer número par eu consigo dividir por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dá para dividir por 2? Dá, é par. Então, dividindo por 2, metade de 10 é 5. E agora, chegamos ao 5. Observem que o 5 está na lista de números primos. Quando isso acontece, já que o número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo, e 1 não está na lista e seria inútil colocar 1, que daria 5 aqui também, a única possibilidade que sobrou seria o próprio 5 para a gente poder dividir e chegar a 1. O objetivo de uma fatoração é fatorar apenas utilizando números primos até chegar no 1 do lado esquerdo. Então, aqui acabou. A fatoração do número 40 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Se a gente multiplicar todos esses valores aqui, vai dar 40. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Isso aqui é como se fosse uma prova real, então a gente sabe que essa fatoração está correta. Só existem números primos aqui, ó. Só tem o 2 e o 5, que está nessa lista aqui de números primos. Então, fechou. Agora, o que isso ajuda a gente a resolver raiz cúbica de 40? Na raiz quadrada, eu coloquei no outro vídeo como é que a gente faz a simplificação, a gente junta de 2 em 2. Na raiz cúbica, olha só, tem 3 guardinhas aqui em cima, ó. A gente vai ter que juntar de 3 em 3, a gente vai ter que juntar trios. Então, notando que a gente só pode juntar trios de números iguais. Tem algum trio que eu posso juntar aqui? Sim, um trio de número 2, aqui, ó. Então, eu vou juntar esse trio aqui, ó. Juntei o trio de número 2. Quando eles saem da raiz, esse trio aqui se transforma em um só, então só sai o 2. Lembrando que tudo que a gente for tirando da raiz, sempre entre eles vai ter multiplicação, tá? Incluindo como que fica dentro da raiz depois. Então, raiz cúbica, juntei um trio, tirei um. Podemos juntar mais algum trio aqui? Não. Esse 5... ele está sozinho, teria que ter mais 2 5 aqui para a gente juntar um trio e retirar ele daqui. Como não é o caso que acontece, esse 5 não consegue formar um trio, portanto ele permanece dentro da raiz. Então eu vou desenhar a raiz aqui, ó. E dentro dela eu vou colocar o que sobrou aqui, que é o 5, que não conseguiu formar um trio. Com um detalhe bem importante, que a raiz em questão aqui é a raiz cúbica. Então, eu sou obrigado a colocar o 3 aqui também,
já que a gente simplificou uma raiz cúbica, se sobrar alguém dentro da raiz, essa raiz também vai ser cúbica, vai manter sempre o mesmo índice, tá? Por mais que simplifique, mantém sempre o mesmo índice. Então, raiz cúbica de 40, a simplificação dela é 2 vezes raiz cúbica de 5. Vamos fazer a mesma coisa com raiz cúbica de 250. Vamos pegar o 250 e vamos fatorar o 250. O 250 é um número par, então vamos dividir por 2. Está aqui. Metade de 250 vai dar 125. 125 dá para dividir por 2? Não, não dá para dividir por 2. Então vamos para o próximo. Por 3. 125 dá para dividir por 3? Para saber se o número dá para dividir por 3 ou não, é só somar os algarismos aqui, ó. 1 mais 2, 3, mais 5, 8. 8 não dá para dividir por 3, então 125 não dá para dividir por 3. Vamos para o próximo, 5. 125 dá para dividir por 5? Dá. Qualquer número que termine em 0 ou 5, eu consigo dividir por 5. Então, vem e coloco o 5 aqui, ó. 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 eu consigo dividir por 5 também, que vai dar 5. Está aqui. E já que sobrou o 5, é número primo, só sobra a possibilidade dele mesmo, que vai dar 1. Agora vamos observar o seguinte, tem algum trio de algum número que eu posso formar aí? Aqui tem um trio de número 5, aqui ó. Tem 3 valores iguais aqui ó, 3, 5. Então quando eu tirar da raiz, vai se transformar em apenas 1, multiplicando. Esse 2 pode formar algum trio? Não, ele está sozinho. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai permanecer dentro da raiz. Ele não vai poder sair. Vou pegar o 2, colocar ele aqui dentro. Lembrando que essa raiz que a gente está trabalhando é raiz cúbica. A raiz que ele vai ficar aqui dentro é raiz cúbica também. Ok? Agora vamos para o 120. Vamos pegar aqui, ó. 120, vamos fatorar o 120. 120 a gente consegue dividir por 2. 120 dividido por 2 vai dar 60. O 60 a gente consegue dividir por 2, que vai dar 30. Vou fazer maior aqui. O 30 a gente consegue dividir por 2, que vai dar 15. O 15 é número ímpar, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, ó. A soma dos algarismos, 1 mais 5 vai dar 6. 6 dá para dividir por 3. Então, 15 dividido por 3 é 5. E aqui, como sobrou somente o 5, somente por ele mesmo. E aqui vai dar 1. Aqui acabou a fatoração. Como é raiz cúbica, eu tenho que juntar trios. Tem algum trio de algum número que eu posso juntar? Aqui tem um trio de 2, ó. Então, quando eu tirar da raiz, vai sair apenas 1. Aqui sobrou o 3 e o 5. Mesmo que tivesse um outro valor aqui, eu não poderia formar um trio porque são números diferentes. Eu só posso juntar trios de números iguais. Então, sobrou o 3 e o 5. E eles vão permanecer dentro da raiz. Então, vou desenhar a raiz aqui. E aqui dentro da raiz eu vou colocar os que sobraram. O 3 e o 5. Multiplicando. Está multiplicando. E lembrando que essa raiz é uma raiz cúbica. Só que a gente pode melhorar isso aqui, né? Não vamos deixar 2 números dentro da raiz. Geralmente, quando a gente simplifica, a gente quer deixar um número, pelo menos um número fora e um número dentro da raiz. Tá? Aqui a gente tem 2 valores dentro da raiz, vamos transformar em um só. Então, vou colocar igual aqui. Isso aqui vai ficar 2 vezes. A gente pode fazer a raiz aqui, ó. Lembrando que essa é uma raiz cúbica. E quanto é que a gente vai colocar aqui? É só multiplicar esses dois caras aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Então, raiz cúbica de 120, simplificando ela, vai ficar 2 vezes raiz cúbica de 15. E agora temos o 216, que é o último caso. Vamos fatorar o 216.
216. O 216, ele é um número par. Vou fazer tudo de azul aqui para ficar mais rápido. Vou dividir por 2 então. Metade de 200 é 100, metade de 16 é 8. Então, metade de 216, 108. 108 é par, vou dividir por 2. Metade de 108, ó. Metade de 100 é 50, metade de 8, 4. 50 mais 4 vai dar 54. 54 é par, vou dividir por 2. Metade de 50 vai dar 25, metade do número 4, 2. 25 mais 2 vai dar 27. 27 é um número ímpar, não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, já que a soma dos algarismos aqui, ó, 2 mais 7 dá 9, e 9 é o número que dá para dividir por 3. Então, dividindo por 3, 27 dividido por 3, está na tabuada do 3, que é o 9, 3 vezes 9, 27. O 9 dá para dividir por 3, que vai dar 3. E o 3 é o número primo que está na nossa lista aqui, ó. Então, só sobra a opção de colocar ele, que vai dar 1. Acabou a fatoração. Eu posso juntar trios? Posso. Olha só, vou juntar um trio de 2 aqui, ó. Quantos vão sair? Apenas 1. Posso juntar mais algum trio? Aqui eu posso. Um trio de 3. Vai sair apenas um deles. Sobrou alguém aqui? Não, não sobrou ninguém. Opa, então essa raiz cúbica aqui, ela é exata. Não sobrou ninguém aqui, então ninguém vai ficar dentro da raiz. Ok? Não sobra ninguém, já é uma raiz exata. E agora, para saber o resultado de raiz cúbica de 216, é só fazer a multiplicação entre os caras que eu acabei de tirar. 2 vezes 3 é 6. Então, 6 é a resposta de raiz cúbica de 216, porque se a gente pegar o 6 e elevar ao expoente 3, que é igual a 6 vezes 6 vezes 6, olha só, 6 vezes 6 vai dar 36, e 36 vezes 6 vai dar o 216, que é o mesmo valor que está aqui dentro da raiz. Portanto, essa é uma raiz cúbica exata. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem aí. Na semana que vem faremos uma atividade avaliativa referente a isso. Ok? Então, tenham todos aí uma boa semana e até mais.